Aos sábados no PVS, a turma se reúne e não falta aquele cafezinho da turma nível 6. Entra o professor Nilson, bota o livro na mesa e quando eu me viro, tomo aquele susto. Caraca, professor, que isso? Que isso, professor, que isso? Caraca, professor, que isso? Que isso, professor, que isso? E ele dá sua aula e ela termina. É uma pena, né? Entra o professor Eric e começa a falar da expansão marítima. Quando ele começa a explicar, a Deise pergunta logo: que isso, professor? Que isso? Caraca, professor, que isso? Que isso, professor? Que isso? Que isso, professor? Que isso? E nisso vai rolando a aula numa boa, troca-se de novo os professores e o Fábio entra. E se encanta com aquele cheirinho de café delicioso na sala. A aula vai rolando e de repente a cafeteira pira, entra em pânico e a colega lá de trás toma aquele susto e começa a gritar: que isso, meu Deus, que isso? Caraca, meu Deus, que isso? Que isso, meu Deus, que isso? Caraca, meu Deus, que isso? Aí, enfim, entra o intervalo e vamos todo mundo tirar a barriga da miséria. Eu quietinha, com meu prato comportado, sentadinha, o professor Tadeu na fila do refeitório, olha o tamanho da minha refeição e grita: que isso, Nani? Que isso? Que isso, Nani? Que isso? Caraca, Nani, que isso? Caraca, Nani, que isso? E no intervalo do almoço, todo mundo pra sala. Stefânio entra, vai dar sua aulinha de português, enche o quadro de verbo e diz: posso começar? A galera pira. Caraca, professor, que isso? Espera, professor, que isso? Caraca, professor, que isso? Que isso, professor, que isso? A aula de português acaba e entra o problema chamado Sônia, professor de matemática, e deixa todo mundo confuso. Quando ele explica, fica tudo resolvido. Mas quando ele diz: questão Enem, página 30, a galera entra em pânico e grita logo: caraca, professor, que isso? Que isso, professor, que isso? Caraca, professor, que isso? Que isso, professor, que isso? A aula vai rolando e entra o nosso goleiro da redação, professor Wellington. Ele entra na sala, argumenta a sua tese e pede que façamos uma redação sobre parâmetros de felicidade. E aí eu olho para ele e pergunto: que isso, professor? Que isso? Que isso, professor? Que isso? Caraca, professor, que isso? Que isso, professor? Que isso? Rola aquele passeio, vamos para o UFRJ no dia 30 de maio, e ele dá aquele tchau e finalmente entra o Rodrigão na sala de aula, finalmente empolgado com a chuteira na mão. Ele entra falando sobre a lei da gravidade, promete fazer um gráfico de pontuação de gols perdidos. Para a felicidade deles, entra o Tadeu desesperado, dizendo que o jogo foi cancelado depois da aula, não vai ter futebol. E o Rodrigão, quase chorando, fala: oh, que isso, meu Deus, que isso? Caraca, meu Deus, que isso? Que isso, meu Deus, que isso? Caraca, meu Deus, que isso? Que isso, meu Deus, que isso? Caraca, meu Deus, que isso? Eu bem que queria botar um que isso nas videocassetadas do futebol dos professores, mas não deu. Vamos ter que esperar o próximo funk da turma. Esse é o funk do Cederge. Abração, galera. Divirtam-se, hein? Aí, Tadeu!